Boa noite, Camila, Ramon, boa noite a todos, todas que nos acompanham. É isso, é um domingo para aproveitar oportunidades também, né? Eu falo especificamente sobre o John Kennedy, que a gente viu falando ali agora, né? Ótimo. Porque nesse início já de Campeonato Brasileiro em janeiro, ao mesmo tempo em que os estaduais estão sendo disputados. E vai ser assim o ano inteiro, porque vão acabar os estaduais, o Brasileirão vai continuar, e vai ter Libertadores, Copa do Brasil. Então, quando os técnicos mesclam jogadores, poupam para o brasileiro, testam outros, é a hora de aproveitar oportunidades. No Fluminense, que está em busca de um atacante, que precisa de um atacante, o John Kennedy, que a gente sabe, está na história, é um grande jogador, mas oscila, é muito jovem, 23 anos de idade, e ele falou ali, estou me dedicando, estou treinando, já fez um gol no Clássico contra o Flamengo, hoje um gol decisivo. Eu concordo, achei legal as palavras dele, ele tem que aproveitar, não interessa se é um jogo com titulares, com reserva, se é final de Libertadores, se é a primeira fase de Carioca, ele está vestindo a camisa do Fluminense, num grande clássico, e hoje mais uma vez ele aproveitou. Aproveitou muito bem fazendo o gol da vitória, então, do Fluminense por 1-0 em cima do Botafogo. Vamos então para o Nilton Santos conversar com a nossa equipe que estava na transmissão aqui no Sport TV. O jogo começou prometendo muita chuva, mas felizmente foi aquela bem passageira, bem rapidinha. Ô, Camila, e depois, diga, Ramon. Aonde o Roger tá, chove e paralisa o jogo. Tava no Fla-Flu, tava hoje no Fluminense Botafogo. Cuidado, hein, Guga? Cuidado, hein, Eric? O homem tá pesado. O Vilani tava junto também, não vem só pra botar na minha conta não, hein? Somos o time pé frio. Fica ligado então na sua escala, meu amigo. Pro Abel. Quando tiver, Guga e Roger já fica preparado. Tudo bem, amigo? Boa noite pra você. Temporal. Valeu, valeu. Um abração pro Abel, não encontrei o Abel ainda na programação, muito legal voltar a conviver com o nosso Abel. Um abraço pro Ramon também. Gente, dois tempos muito distintos, né? Eu vou deixar rolar a bola para os comentaristas, eles que são os craques da opinião, mas jogo mesmo, assim, só a partir do momento em que a tropa de elite veio do banco de reservas de lado a lado. Melhor para o Fluminense, que vence o segundo clássico, se garante a exemplo do Botafogo, já como time das quartas de final do Campeonato Carioca, e vai ter chance apenas de entrar em campo para ver ali posição, né, ou mesmo garantir a Taça Guanabara, que será entregue ao time de mais pontuação, mas fato é que os dois já fizeram o que cabe a um time do tamanho de Botafogo e Fluminense, que é chegar às quartas de final. Boa noite, Roger. Eric, começa por você agora. Fala, Guga. Roger de novo. Um abração ao pessoal no estúdio, Camilinha, Ramon, Abel. Então, e exatamente pelo que você falou, Guga, eu acho que os dois técnicos pensaram muito bem, planejaram muito bem esse clássico, né? Diante das situações e das colocações e das projeções para o Campeonato Carioca, pensando em Campeonato Brasileiro na quarta-feira, não tinha por que começar o jogo arriscando titulares, desgastando titulares. Então, colocou um time misto, o Fluminense, com mais jogadores experientes, e o Botafogo não. O Botafogo mexeu bem, mas tanto o Anselmi quanto o Zubeldia, na minha opinião, fizeram certinho. E aí, no segundo tempo, com o andar do jogo, os espaços foram aparecendo, natural também, né, pelo cansaço e tudo, e aí os titulares foram entrando, subiu o nível técnico do jogo, que eu acho que isso foi o mais importante. Todos os titulares que saíram do banco, tanto do Fluminense quanto do Botafogo, melhoraram a qualidade do jogo. E aí a gente já viu jogadas mais bonitas, tramas mais bem elaboradas, até surgiu o gol do John Kennedy. Houve outras possibilidades para o Fluminense aumentar o placar e até para o Botafogo empatar. Então, o saldo desse clássico foi melhor para o Fluminense porque venceu, porque só depende dele para ter a melhor campanha na primeira fase do Campeonato Carioca. Basta vencer o Maricá domingo que vem no Maracanã, que faz 15 pontos, garante a Taça Guanabara e o primeiro lugar geral. Mas o Botafogo também já está classificado. Foi bom para o Anselmo observar alguns jogadores também e depois deu minutos para outros jogadores titulares que estavam no banco. Acho que assim, ninguém sai totalmente decepcionado dessa noite aqui no Nilton Santos, viu, Vilani? O Léo Link fez umas 3 defesas de manchete assim, e foi um personagem importante do jogo, né, Roger? Foi, sem dúvida nenhuma. O Fluminense teve mais possibilidades, ele foi mais exigido do que o Fábio. E por isso apareceu bem no jogo. Só no finalzinho ele tentou bater rápido Esse é o gol, né? Não. Não, ainda não é. Ele foi tentar bater rápido um tiro de meta, colocou no pé do Guga ali, depois pediu desculpa para todo mundo, mas debaixo da baliza ele foi muito bem na partida. Esse é o gol, uma combinação de jogadas muito bem elaborada pela equipe do Fluminense, e já é um recorte final, né? Porque o Fluminense já vinha com posse de bola, trabalhando bem para achar o Lúcio achou muito bem o John Kennedy, conseguiu tirar do Léo Link.
Falando num todo, eu acho que o Fluminense levou um pouco mais a sério a partida. Levar um pouco mais a sério é colocar jogadores mais importantes durante o início do jogo, porque ainda não tinha classificação cravada como o Botafogo já tinha, né? O Botafogo poderia descartar essas últimas duas rodadas para dar mais minutos, conhecer melhor os jogadores que estão chegando, os reservas, ver o que pode utilizar ou não em jogos mais importantes. Mas o primeiro tempo a gente pode descartar, né? De falar. Muito ruim. Além do temporal que teve, um jogo debaixo de algumas... ou diante de algumas poças, né? Com dificuldade. Depois do meio do primeiro tempo, o jogo conseguiu fluir um pouquinho mais, mas com muita dificuldade. O meio-campo não conseguiu trabalhar nem de Botafogo, nem de Fluminense. Nenhum time conseguiu se impor, colocar volume de jogo na partida. A partir disso, no segundo tempo, alguns espaços começaram a aparecer, as duas equipes saíram um pouco mais para o jogo, mas o jogo melhorou muito quando entraram a cavalaria, tanto de Fluminense quanto de Botafogo. O Fluminense saiu na frente, conseguiu ter um pouquinho mais de controle, o Botafogo se expôs um pouco, teve chance de empatar, como o Eric disse, mas alguns buracos deixou atrás que o Fluminense teve chances mais claras de ampliar. Mas eu acho que ficou de bom tamanho. 1-0 para o Fluminense. O Fluminense se classifica. Agora tem uma rodada para descartar dentro da competição. E eu acho que ficou bons ensinamentos para os dois treinadores. Ninguém sai aqui lamentando muita coisa e nem comemorando também muita coisa. Mas tirando bons ensinamentos do que se pode usar diante de algumas dificuldades que vão ser encontradas mais na frente em jogos mais pesados. Queria só fazer uma observação, até que a gente falou durante o segundo tempo. Eu gostei muito da atuação dos dois volantes do Fluminense, o Bernal e, sobretudo, o Martinelli. E acho que o Bernal pode ser uma peça que o Zubeldia esteja resgatando. Ele já está há algum tempo no clube, ainda não teve uma grande sequência, uma boa sequência. Acho que ele é um jogador... Foi titular no Mundial, né? Foi bem no Mundial, Bernal. Quando o Renato armou um time um pouco mais defensivo. Com 3 zagueiros e com ele aqui na cabeça. Ele é um jogador que tem um bom porte físico, boa passada, tem um bom passe. Acho que ele tem margem para evoluir. É um jogador que está fazendo falta. O Fluminense não tem um cincão ali, assim, né? O cara com essa característica. Então, acho que o Zubeldia deve estar gostando do que está vendo nos treinamentos, nos jogos. Ele já tinha feito um bom Fla-Flu, e aí hoje eu acho que fez um bom clássico aqui também no Newton Santos. E o Martinelli, que eu acho que sempre é um ótimo jogador de meio campo do Fluminense, jogador muito útil, com muita dinâmica. Então eu fiz esse elogio aos dois volantes e acho que o Zubeldia acaba daqui a pouquinho encontrando a dupla dele de volantes. Camila, para encerrar, amiga, eu sei que vem aí as entrevistas e a repercussão, inclusive, da Supercopa Rei, com o título do Corinthians, etc e tal. Queria desejar ao Roger uma ótima viagem. Ele vai acompanhar o nascimento da terceira joia. Um abração para a Betina. Obrigado. Como ela chama mesmo? A Bel. Vai pedir música no Fantástico, terceiro filho, né? Terceiro. A Bel está nascendo e o Roger sai de licença paternidade. Um abração para vocês, bom programa, tá? Ótima semana, amigos. Todos. Valeu, obrigada, amigos. Parabéns ao Roger, bem-vinda, a Bel aí também. Obrigada pela participação com a gente aqui no Troca de Passos, vitória do Fluminense, então, por 1-0 no clássico contra o Botafogo. Já a gente ouve também os treinadores, né? Tanto o Zubeldia quanto o Martim Anselmi. Primeira derrota do Anselmi desde que ele começou a comandar o time titular do Botafogo. Venceu 2 no Carioca, venceu na estreia do Brasileirão, goleou o Cruzeiro. E agora tem esse tropeço, essa derrota com o time aí mesclado, com os titulares entrando mais no final da partida. No Fluminense segue a sequência de vitórias nesse trabalho do Zubeldia. E me chama até a atenção, Ramon, no lance do gol, e a gente falou isso aqui com os nossos amigos que estavam na transmissão, mas me chama a atenção, nessa troca de passes, para um início de temporada, já mostra um pouco da diferença de você ter um trabalho do ano anterior, né? Exatamente. Porque é uma jogada que passa pelo Serna, pelo Martinelli, pelo Acosta, e o John Kennedy, que talvez seja novidade para esse início de temporada. Mas já estava ano passado, Sim. né? Então, assim, você ter um treinador que mantém o trabalho, que os jogadores, por mais que você ganhe peças novas, mas não são muitas, né? É muito mais fácil 1, 2, 3 jogadores se adaptarem ao que pensa, a ideia de um técnico, um grupo já formado, do que 7, 8 jogando no time titular, né? E esse passe do Lúcio é uma coisa, assim, absurda. É claro que o meio de campo com Bernal, Lima e Martinelli, ele fica um pouco mais de força, um pouco mais combativo, né? E fica um pouco menos criativo, né? A entrada do Lúcio destrava completamente a questão da criação. Uns toques de primeira, um jogador que está sempre monitorando
às suas costas, sempre buscando um passe mais diferenciado, porque tem qualidade para fazer isso. Então o Lute consegue destravar. O Fluminense melhora na partida, né? Eu estou com o Eric e com o Roger, né? Depois das mexidas que entraram os titulares, o nível elevou, obviamente, né? São jogadores que não são titulares por acaso. E o jogo ficou um pouco melhor. Mas eu acho que a vitória foi justa. A gente estava conversando aqui antes do programa começar, e o Abel citou uma coisa que eu não tinha me atentado e é perfeito. O Botafogo não chutou no gol, né? Então, assim, foram 8 finalizações do Botafogo no jogo e nenhuma no alvo. Então, assim, isso demonstra que a vitória foi muito merecida por parte do Fluminense. O Fluminense finalizou 7 só no alvo, só para a gente ter ideia. Então, assim, foi um bom clássico de duas equipes que, pelo conforto na tabela, por serem líder de cada um do seu grupo, pode mesclar, pode pensar no brasileiro. Agora que é brasileiro, estadual junto até acabar os estaduais, a primeira fase, mata-mata, enfim. Mas eu gostei desse segundo tempo do clássico, foi bom, né? E minutagem, rodagem, a gente está vendo o Nathan Fernandes fazer uma função com mais responsabilidade defensiva do que ele estava acostumado a fazer, um jogador de lado de campo, mas quando você tem que recompor ao lado do zagueiro, muda um pouco a sua responsabilidade, né? É o Martin Anselmi conhecendo o elenco e dando minutagem a esses jogadores. Chamando Mas achei atenção. que sofreu o Nathan hoje. Sim, ali. claro, até se adaptar, né, Abel? Claro. Porque muitas jogadas do Fluminense, inclusive a do gol, por ali pelo lado dele, que ele estava pelo lado direito, né? Do ataque do Fluminense. Depois ele é substituído, mas enfim, faz parte, é um período de adaptação, é um período em que o técnico está conhecendo os jogadores. O Anselmi tem feito muitas improvisações, né, Abel? Sim, é natural. Ele joga com 3 caras ali que não necessariamente são zagueiros, né? Sim. E o torcedor do Botafogo, na minha visão, não tem que se preocupar. Claro que não vai ficar feliz que perdeu um clássico, mas depois daquele espetáculo que foi 4-0 para cima do Cruzeiro, e com um jogo importante já do Campeonato Brasileiro no meio de semana, é natural que ele poupe, que ele teste outros jogadores, que ele vai conhecendo o elenco, como tem feito outros times, outras equipes, o próprio Fluminense. O Zubeldia conhece mais o elenco, mais os jogadores, porque está há mais tempo, mas também tem que dar descanso, tem que alternar, tem que trocar o time. Isso é natural que aconteça nesse início de temporada. E aí é bom a gente lembrar também o regulamento, né, desse Campeonato Carioca, versão 2026. O Botafogo já entrou em campo classificado às quartas de final, né? O Fluminense precisava da vitória, isso é um detalhe importante também, mas enfim, nós temos 2 grupos de 6 times em cada grupo que se enfrentam, os grupos se enfrentam, né? E por isso, por exemplo, o Fluminense disputou clássicos contra Flamengo e Botafogo, não enfrenta o Vasco porque está no mesmo grupo. E aí 4 times de cada grupo avançam à fase de quartas de final. E aí passamos a ter os confrontos em formato de mata-mata. Então o Botafogo já tinha 9 pontos, já estava classificado. O Fluminense precisava garantir com essa vitória, conseguiu. Então o Fluminense também agora já está classificado às quartas de final. Portanto, a última rodada, no próximo sábado, para Fluminense e Botafogo passam a ser, né, apenas para cumprir tabela. O Botafogo tem um clássico contra o Vasco. E o Fluminense enfrenta o Maricá, jogando no domingo, no Maracanã, e não no sábado. Esses são os jogos dessa última rodada, né, dessa 6ª rodada. Então, por isso, é importante lembrar esse regulamento também da competição do Campeonato Carioca. Só para a gente mostrar para vocês como é que estão os grupos nesse momento. Lembrando, né, os 4 primeiros, então, nesse momento, Fluminense, Bangu, Vasco e Volta Redonda estariam nas quartas de final pelo Grupo A. E aqui pelo Grupo B, Botafogo, Boa Vista, Madureira e Nova Iguaçu. E os 2 últimos de cada grupo disputam o tal do quadrangular do rebaixamento, que é o que o Flamengo vai tentar evitar. O Flamengo fez o jogo dessa rodada adiantado, jogo antes de começar ainda o Campeonato Carioca contra a Portuguesa. Então o Flamengo também só volta a campo na última rodada. Na semana que vem contra o Sampaio Corrêa, o Flamengo que hoje perdeu a Supercopa do Rei para o Corinthians. A gente vai falar daqui a pouquinho também dessa partida, dessa primeira decisão da temporada. Mas, enfim, esse é o retrato do Campeonato Carioca após essa 6ª rodada, essa 5ª rodada, faltando apenas a 6ª rodada para concluir essa fase da competição. E aí começam as quartas de final, tem possibilidade de termos clássicos também nos confrontos de mata-mata, principalmente, provavelmente, mais a partir da fase de semifinais. Mas, enfim, começam a haver ainda mais esse controle de elenco, essa gestão de elenco que a gente costumava falar a partir de abril no calendário do futebol brasileiro. Em 2026, em janeiro, a gente já está falando em gestão de elenco. Mas natural, né, Ramon? O Abel citou, o Botafogo tem um confronto contra o Grêmio fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Nesse momento, ainda consegue olhar para a competição nacional. Pode ser que, de repente, com um clássico, um confronto semifinal no Campeonato Estadual, olhe com outro
pensamento para o Brasileirão. Mas é algo que tanto o Anselmi quanto o Zubeldia vão ter que pensar para as próximas rodadas, a cada rodada, né? Assim, você está citando a questão da tabela, né? Hoje, claro, tem mais uma rodada para acontecer, o Vasco joga amanhã contra o Madureira, mas nesse momento está dando Fluminense, Vasco, Bangu e Volta Redonda. Né? E no outro grupo está dando Botafogo, Madureira, Boa Vista e Nova Iguaçu. Mas isso vai mudar, né? Os jogos vão acontecer. Tem mais uma rodada para alguns e 2 rodadas para 4 equipes que jogam amanhã. Maricá e Volta Redonda é outro jogo, além de de Madureira e Vasco. Mas assim, eu acho que principalmente Fluminense e Botafogo, né? 2 das 4 equipes que disputam a Série A aqui do Rio de Janeiro, conseguiram o planejamento perfeito, né? Que é chegar nessa fase da competição, colocando escalações alternadas durante os jogos, obviamente priorizando alguns clássicos, né? Hoje, Botafogo e Fluminense não priorizaram, porque justamente estrearam na quarta-feira, jogaram um jogo difícil quarta-feira e estão classificados. Então, nada mais justo que você segurar um ali, foram times mistos, acho que a contagem do Fluminense, acho que eram 6 titulares, o Botafogo ali, muito menos ali, questão de jogadores, mas enfim, faz parte desse início atípico, né? Durante os outros jogos, os jogadores durante o intervalo nacional que citaram essa questão do ano atípico, do ritmo de jogo. Então, a equipe que conseguir fazer nesse momento da temporada, nesse início de temporada, esse controle de carga e minutagem e conseguir ter o sucesso, já larga um pouco na frente dos demais. Lembrando que os dois vão ter Libertadores. Também aí, também. Fluminense depois, mas o Botafogo daqui a pouco já, final desse mês, né? Já começa a fase de pré-Libertadores. Exatamente. Já é bem lembrado. Mais uma competição no calendário. Agora, Bel, você falou das oportunidades, né? Nesse momento, justamente dessa gestão de elenco. A gente tem, por exemplo, no Botafogo, o Bastos estreando depois de mais de um ano, né? Porque o Bastos, na última temporada, praticamente não entra em campo. Ele entra, se machuca, fica o ano inteiro fora. Do lado do Fluminense, você destacou o John Kennedy, que fez o gol da vitória hoje. E que vai emplacando gols importantes no momento que o Fluminense, ainda não encontrou no mercado um camisa 9 e que o Everaldo não goza de prestígio definitivamente com o torcedor tricolor, né? Primeiro destacar, repetir o que você falou, mas destacar o Bastos, é muito legal vê-lo de volta, tomara que ele tenha uma sequência, um jogador histórico no Botafogo, joga muita bola na minha visão, ele estava até no lance do gol, se eu não estou enganado, ele que está ali com o John Kennedy, mas o John Kennedy é isso que a gente estava falando, né? O Fluminense tem essa procura por um atacante, o Everaldo provavelmente vai deixar o clube, não tem a simpatia do torcedor e o Fluminense precisa desse atacante. Fez contratações importantes como o Arana, Savarino, enfim. Mas precisa de um jogador, foi atrás do Hulk e não conseguiu. E o John Kennedy, todo mundo sabe a qualidade que ele tem. Né? Teve problemas extra-campo, não voltou a apresentar o futebol que o consagrou naquela Libertadores, foi jogar fora, voltou. Ele é muito jovem ainda, tem só 23 anos e tem muita bola para jogar, tem qualidade. Então, por que não acreditar que ele pode se recuperar e que ele pode voltar àquele futebol? Pelo menos nesse início de temporada, ele está dando a resposta. O que se espera do John Kennedy? Que ele jogue, que ele se dedique, que ele faça gols. Tem feito. E em jogos importantes. Contra o Grêmio, ele participou também do primeiro gol, do gol do Nonato, inclusive. Fazendo ele faz a parede, né? para o René finalizar, né? Tem a defesa ali do Everton, a bola sobe, o Nonato faz o gol. Assim, o ano passado, né, ele volta do Pachuca, pós-mundial, e aí não tem tantas chances com o Renato, o gaúcho, e acaba não tendo a sequência que ele esperava, ou que eu também esperava que ele tivesse, né? O Fluminense já vinha vivendo essa crise de função de número 9 desde o Mundial. Tanto que tem até aquela coisa do chute Everaldo, que viralizou, né? Com a torcida do Mundial. E não teve o desempenho esperado. Se eu não me engano, ele faz o gol contra o Sport de pênalti, lá na Ilha do Retiro, na reta final da competição. E ele inicia uma temporada, né? O John Kennedy é um jogador jovem, é um ativo do clube, é um ídolo do clube, é um jogador de muito talento, só que tem que ter sequência e confiança, como qualquer outro jogador. E o atacante, a gente tem mais ainda, né? Acho que o atacante e o goleiro são funções no campo que você tem que estar muito confiante para você desempenhar o que a torcida espera. E o John Kennedy fazendo gols em clássicos, tendo bons desempenhos, como eu citei do Grêmio, e tendo uma sequência, ele tende muito a crescer como uma equipe que já é organizada, já tem uma ideia fixa na cabeça, com o trabalho de um técnico que gosta dele. Eu acho que isso é muito importante. O Dia demonstra isso, que gosta dele. Então, assim, o John Kennedy, dependendo só dele, se ele focar realmente, se ele fizer o que ele falou agora na sonora, aproveitar, desfrutar, treinar e focar no futebol,
ele tem tudo para voltar a ser o John Kennedy que a gente conheceu. Posso completar? Claro. Deve. Primeiro, concordo plenamente que depende muito mais dele, depende Sim. muito dele, porque assim, qualidade ele tem. O mais difícil, que é ter qualidade, saber jogar bola, saber fazer gol, ele tem. Então depende muito dele. E tem a favor dele um time em que a bola vai chegar para ele. Vai. Tem Lúcio, tem Savarino, tem Martinelli. O Fluminense tem qualidade. A bola vai chegar para o centroavante que tiver ali. Então, depende muito dele. Ele mesmo falou, né, que está mais confiante. Ele citou É isso. essa palavra, Essa né? palavra que é o Ramon falou fundamental no futebol. da Por mais que confiança. pode ser batida, é porque Claro. confiança. Gente, confiança é tudo na vida, né? Imagina para um jogador, porque a pressão é muito grande. Ele citou a questão da pressão também, da torcida, de cobrar. Ele entende essa cobrança, ele sabe a responsabilidade que ele carrega. Então, assim, já é um sinal de maturidade do John Kennedy, de reconhecer e saber a pressão, né, do time, da camisa que ele veste. Então, assim, tô com o Abel, só depende dele.